Boa noite. A paz do Senhor para todos. Responsabilidade é grande, mas como foi dito aqui na oração do Bruno, que o Senhor possa me usar para falar ao coração de vocês, assim como Ele falou ao meu coração, porque é dessa forma que eu acredito. Tudo que o Senhor falou e tudo que eu vou compartilhar aqui com a igreja, primeiro Ele falou comigo, primeiro Ele me pede, Ele me incentiva a fazer, para que depois eu possa passar para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis capítulo 6, no versículo 9. Nós vamos pular aqui alguns versículos. Todos acharam? Gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé. E assim diz a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Eu vou pular para o versículo 17, que os versículos anteriores são os detalhes da arca. E no 17 diz: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Vou pular mais alguns versículos até o 22, que diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Até aqui os irmãos podem se assentar. E, meus irmãos, e quando eu refleti a respeito da mensagem de hoje, do que eu poderia compartilhar com os irmãos, eu confesso aos irmãos que a minha ideia, a minha intenção era algo completamente diferente. E eu questionando ao Senhor a respeito do que Ele queria passar para a igreja e o que Ele queria falar primeiramente comigo, e o Senhor me traz até essa palavra. E por que Ele me trouxe até aqui? Porque Ele quer que eu faça, meus irmãos, e eu acredito que Ele quer que cada um de nós tomemos essa decisão e que sejamos como Noé fez, que façamos como Noé fez. A palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. E quando eu questionei ao Senhor: Senhor, o que tu queres falar para a igreja e queres falar comigo? E Deus me disse: meu filho, eu quero que você ande comigo. Eu quero que a minha igreja caminhe comigo a cada dia, a cada instante. E refletindo a respeito dessa palavra, os dias de hoje não são muito diferentes dos dias na época de Noé. A terra tem se corrompido, as pessoas têm feito coisas demais, coisas que nós talvez não imaginássemos há um tempo atrás, o ser humano tem feito. Nós podemos ver a confirmação de que os dias se abreviam e que a volta do Senhor está mais próxima, porque corriqueiramente nós temos visto notícias de coisas que
talvez há 10, 15 anos atrás, nós não víamos com tanta frequência. E para que nós possamos resistir, para que nós possamos continuar de pé, para que a nossa caminhada até a vida eterna, para que nós possamos chegar ao final dessa caminhada e obter a vida eterna, nós precisamos, desde aqui, nós precisamos andar com Deus. Então, quando Deus me deu essa palavra, o que Ele, novamente, como eu disse, o que Ele me chamou a atenção e o que Ele falou comigo, Ele disse: Leonardo, eu quero que você caminhe comigo de dia e de noite. Eu quero que você ande comigo todos os instantes da sua vida. E Ele tem nos chamado a isso. O pastor Adriano, ele tem nos convocado também para ler a palavra, para estar com Deus, para estarmos cada vez mais próximos do Senhor. E, em primeiro lugar, eu perguntei: mas Senhor, andar contigo, o que significa andar contigo? Fisicamente, nós não vemos Deus, nós queremos que Deus está aqui conosco em espírito, mas fisicamente eu não vou segurar na mão de Deus aqui. E analisando, Deus me deu que andar com Deus significa andar na dependência dEle, é andar com o coração voltado para Ele. Então, nesse texto que foi lido, a palavra diz que Noé andava com Deus, e Deus dá uma missão a Noé que aos olhos dos homens era loucura. Como assim vai vir um dilúvio, vai alagar toda a terra, e você vai construir um barco onde vai entrar você, a sua família, e só vocês serão salvos? E com um casal de cada espécie de animal? Então, aos olhos humanos, isso era loucura. Mas a Bíblia fala que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. E aí eu pergunto aos irmãos: se Noé não andasse com Deus, será que ele acreditaria? Será que ele confiaria? Será que ele faria o que Deus lhe ordenou a fazer? Ou será que ele acharia algo insano, talvez? Será que ele, de repente, pensaria: é coisa da minha cabeça, deixa essa arca para lá? Então, o fato de Noé andar com Deus, Noé conhecia a voz de Deus. Noé sabia que era o Deus Todo-Poderoso que estava falando com ele, que estava dando uma ordem, uma missão a ele. E a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus assim mandou. E existe um ditado, meus irmãos, que é muito conhecido, que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, com quem eu, Leonardo, tenho andado? Tenho eu andado com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ou tenho andado ouvindo o nosso inimigo? Será que tenho eu, quando acordo até me levantar, tenho eu pensado em Deus? Será que meu coração está voltado para Deus ou meu coração está voltado para o mal? Se eu ando com Deus, eu aprendo a cada dia mais de Deus, e cada vez mais eu me pareço com o que Ele quer que eu seja. O Senhor, quando idealizou o Leonardo, quando Ele idealizou a cada um dos irmãos, Ele nos idealizou como a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus é algo imperfeito ou é algo perfeito? Então, quando nós nos aproximamos do nosso Criador, nós nos aproximamos cada vez mais do Leonardo perfeito. Aqui eu sei que eu não vou ser perfeito, só quando eu estiver com Ele lá no céu. Mas quando eu ando com Deus, quando eu caminho com o Pai lado a lado, eu vou me tornando cada vez mais esse Leonardo que Ele quer que eu seja.
E para andar com Deus, meus irmãos, uma coisa importante, várias coisas na verdade, mas quando nós andamos com Deus, é necessário intimidade com Deus. Deus nos chama para ter intimidade com Ele. Certa vez eu conversando com meu cunhado, com a esposa, a respeito do nosso relacionamento com Deus e como nós somos ou deveríamos ser, eu tive a oportunidade de comparar, de certa forma, o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento, por exemplo, com as nossas esposas. Em que sentido foi isso? Eu sou casado e hoje eu caminho junto com a minha esposa e hoje eu tenho um grau de intimidade com ela, e não é só intimidade entre marido e mulher no sentido que todos somos maiores de idade, só no sentido sexual, mas hoje eu posso conversar com a minha esposa a respeito de qualquer assunto. No primeiro, eu comecei a namorar com a minha esposa no dia 5 de março de 2010. Nesse dia, quando ela foi, ela não está me ouvindo, mas quando ela foi maluca o suficiente para começar a namorar comigo, eu não tinha a mesma intimidade com ela que eu tinha hoje. Muitos assuntos ainda não eram permitidos. Muita intimidade ainda não era permitida. Éramos um casal de namorados, ainda começando uma trajetória. Será que a nossa vida com Deus é tão diferente dessa analogia? De quando nós começamos a nossa caminhada, eu tive o privilégio de ser nascido e criado na igreja, alguns se converteram, não sei há quanto tempo, mas será que essa analogia também não é válida para a nossa vida com Deus? A partir do momento que nós conhecemos Deus, acabei de aceitar a Cristo, ou estou começando, hoje eu tenho 2 filhos, um com 5 e um com 2, eles estão começando a conhecer ao Deus que eu sirvo. Será que hoje eles têm essa noção exata de quem é Deus? Eles vão aprendendo, adquirindo isso com o passar do tempo, através das experiências que nós vamos compartilhar com eles e através das experiências que amanhã ou depois eles vão viver também com Deus. Então o Senhor nos chama a isso, a uma intimidade crescente, como o Bruno orou aqui, do Deus que está próximo, do Deus que nos faz carinho, que ouve as nossas súplicas. Deus está sempre pronto a estar próximo de cada um de nós, meus irmãos. Mas Ele pede que nós nos aproximemos dEle. A palavra do Senhor, também aqui no livro de Gênesis, nos diz que, Gênesis 3:8, você não precisa abrir, diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu imagino que essa presença do Senhor era algo normal. Em algumas versões fala da viração do dia, por volta ali das 18 horas, finalzinho da tarde, começo da noite. E o que me chama a atenção nesse texto aqui, quando eles ouviram os passos do Senhor. Então era algo que eles conheciam. Não era algo que eles nunca haviam ouvido. Eles sabiam, quando eles ouviram, é o Senhor quem se aproxima de nós. Então aqui, o homem e a mulher haviam acabado de comer do fruto proibido. E a partir desse momento, quando o pecado entra no mundo, o homem se separa de Deus. Até esse momento, eu imagino Deus todos os dias, por volta aí das 18 horas, chegando para conversar. Meu pai até brincou hoje comigo. Ele costuma dizer que ele imagina um banquinho
Deus chegando, chamando Adão, senta aqui, meu filho, vamos conversar. Ele até brincou comigo, você não vai falar do meu banquinho, não. Mas eu imagino isso. A Bíblia não fala disso, é uma conjectura. Mas eu imagino isso. Eu imagino Deus chegando, meu filho, vem cá, vamos conversar. Como é que... Deus sabe. Mas Ele nos pergunta, como é que foi o seu dia? Foi tudo bem? Tudo certo? Como é que você está? Você está bem? Bruno, está tudo legal? Você precisa de alguma coisa? Fala comigo. Intimidade, meus irmãos. E para andar com Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Para andar com Deus, o Senhor nos chama a isso. Nos chama não só a conhecê-lo, mas a prosseguir em conhecer. A conhecer Deus de uma forma profunda, para que nós possamos experimentar tudo que Deus pode fazer por nós. E eu não digo só coisas materiais, mas para que possamos experimentar em todas as questões espirituais o que Ele pode nos dar, para que nós possamos, em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, experimentar aquela paz do céu que excede todo entendimento. Passar quando nós estamos com um momento de aflição, o Bruno aqui citou também, quando o barco está balançando, se nós andamos com Deus, Deus vem ao nosso Deus. Se nós andamos com Deus, Deus nos dá o socorro, nos dá o alívio. E mesmo quando a resposta de Deus para as nossas vidas é não, Ele nos faz compreender. Ele nos abraça. E Ele consola cada um de nós. Mesmo quando o nosso pedido, Ele diz assim, meu filho, você me pediu, mas dessa vez a resposta é não. Ele nos conforta, Ele nos consola. Mas para que sejamos confortados, consolados por Deus, nós precisamos estar perto dEle. Nós precisamos caminhar com Ele. Porque senão, como é que eu posso confortar alguém que está longe de mim? E de novo, Deus não se afasta de nós. Eis que estou à porta e bato. Deus está sempre próximo de cada um de nós. Em todos os momentos da nossa vida, Ele apenas quer que nós nos aproximemos cada vez mais dEle. E é engraçado, né? Quando nós andamos com alguém, quando temos convívio com alguém, cada vez mais nós nos parecemos com essa pessoa. Nós adquirimos alguns trejeitos, alguma forma de falar, algum gestual. E se nós andarmos com Deus? Como eu disse aqui, cada vez mais nós seremos parecidos com Deus. Nós seremos mais parecidos. Quem foi Deus aqui na terra? Homem. Nós seremos cada vez mais parecidos com o que Cristo foi. Um homem justo, um homem correto, um homem íntegro, sem pecados. Se cada vez mais eu me aproximar de Deus, se cada vez mais eu me aproximar dEle, cada vez mais, quando eu andar com Ele, mais próximo eu estarei chegando da figura de Jesus Cristo, que é a base do que nós cremos. Se aqui nós estamos como cristãos, é porque acreditamos no Cristo. É porque acreditamos que o Pai enviou o seu Filho para que pudesse morrer por nós, para redimir os nossos pecados, para que um dia possamos estar morando com Ele na glória. Então, cada vez mais, quando nós andamos com Cristo, quando nós andamos com Deus, nós nos aproximamos cada vez mais da figura de Cristo, que é o nosso espelho, que é com quem nós devemos parecer. Então, meus irmãos, como eu disse aqui, andar com Deus é nos parecer com Ele cada vez mais. Andar com Deus é nos aprimorar cada vez mais. Andar com Deus é um eterno upgrade. É ter atualizações diárias. A gente que está acostumado a mexer com celular, com computador, todo o programa passa por atualizações. E geralmente as atualizações são as correções de erro.
Algo que não funciona numa versão, na próxima versão ela vai funcionar. Então, a cada vez, meus irmãos, nós andamos com Cristo, Ele faz uma atualização no nosso sistema operacional. Aí aquele programa que não rodava bem, ele começa a rodar bem. Ele começa a funcionar da forma que deveria. Andar com Deus, meus irmãos, é estar de acordo com os preceitos e mandamentos que Deus nos dá. Quando nós andamos com Deus, nós precisamos entender o que Ele nos ordenou. Nós precisamos entender que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos entender que precisamos estender a mão ao irmão, precisamos sentir a dor do irmão, precisamos estar com ele, precisamos nos alegrar quando algo bom acontece com ele. Nós precisamos entender isso, porque isso o Senhor Jesus nos deixou como mandamento. Ele pegou aqueles 10 mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés e resumiu: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para andar com Deus, eu preciso entender que isso é a verdade. E eu preciso respeitar essa verdade e concordar com ela. Porque senão, meus irmãos, eu não consigo andar com Deus. A palavra diz: como posso amar, dizer que amo a Deus, se não amo ao meu irmão? Por quê? Vou complementar, perdoe que eu esqueci. Como posso dizer que amo a Deus, o qual eu não vejo, se não amo ao meu irmão, ao qual eu vejo? Então eu preciso entender que isso é verdade. Eu preciso entender que tudo que esse livro diz foi inspirado por Deus. Foram homens que escreveram, sim, mas por inspiração divina. Então eu preciso entender que tudo quanto aqui está é a verdade. E quando eu pegar esse livro e entender que ele não é um livro como um outro qualquer, que ele é um manual, que ele é a regra da nossa fé e da nossa conduta, se eu aplicar na minha vida as palavras que esse livro diz, entendendo que são as palavras do Senhor, eu ando com Deus. A partir do momento que eu pratico tudo o que Ele me ensina. No versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis, a palavra nos diz: Noé era homem justo e íntegro entre o povo de Israel. Ele andava com Deus. Então, quando nós andamos com Deus, não há como não sermos justos e íntegros. Para andar com Deus, nós precisamos ser justos e ser íntegros. Existem, meus irmãos, eu estava refletindo isso ontem. Eu estava vendo alguns vídeos na internet e às vezes eu leio alguns comentários para entender um pouco a cabeça das outras pessoas e tentar avaliar. E eu vejo que o Evangelho de Cristo, ele tem sido muito relativizado ultimamente. Talvez não por mim, talvez não por vocês, mas muita gente tem pedido um Evangelho mais moderno. E existem alguns preceitos que nós não podemos negociar. E quando a palavra de Deus fala que Noé era justo e íntegro, não era a minha justiça, não era a justiça do homem, era a justiça de Deus. É essa justiça que nós temos que seguir. É o que a palavra nos orienta. Se a palavra nos diz que nós devemos fazer tal coisa e que isso é o correto, é isso que nós devemos fazer. Então, meus irmãos,
Andar com Deus é andar em justiça e andar em integridade. Isso requer que nós abramos mão de nós mesmos. Eu, Leonardo, não sou justo. Eu, Leonardo, não sou íntegro. Por quê? Porque eu não valho nada, porque eu sou um sem vergonha, não. Mas porque eu sou pecador. A diferença de cada um de nós, por eventualmente os que estão no mundo, é que nós fomos redimidos pela graça de Cristo. É que nós aceitamos que quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, Ele pagou o preço que eu deveria pagar, para que eu pudesse viver a vida eterna. Mas nós devemos buscar sempre ser justos e íntegros. Nós precisamos pensar sempre o que Jesus faria nessa situação. Quando nós estamos no nosso trabalho, faculdade, quando nós estamos em casa. Aqui estão alguns resultados. Nós precisamos refletir dessa forma, eu acredito. Alguém me ofendeu? Não é que sejamos bobos, não é isso. Mas como Jesus agiria? Que às vezes o Leonardo tem sangue quente e ele quer partir para ofender, para brigar. Como é que Jesus agiria? Se você tem uma oportunidade, talvez de roubar alguma coisa, como é que Jesus agiria? Será que Jesus faria isso? Eu me recordo, quando fui pai pela primeira vez, sempre tem aquele período, né, de 40 a 45 dias após o nascimento da criança. E alguns colegas de trabalho que sabiam que eu estava com um filho recém-nascido, sempre tem essa brincadeira. E aí, certa vez, um me perguntou, tá naquele período complicado, né? E o backup? Backup? E a segunda opção? A esposa está lá, a segunda opção. E aí, meus irmãos, como é que fica? A carne, ela pede o pecado. E o que Deus pede de cada um de nós? Deus pede o quê? Que nós tenhamos 2, 3, 4 mulheres? Ou homens, caso de uma mulher? Ou pede que sejamos fiéis ao marido, à sua esposa ao seu filho? Isso não é negociável. E a integridade está nisso. Entender que o Senhor me chamou e que se eu fizer algo que não é correto, minha esposa vai sentir vergonha, eu vou sentir vergonha, mas eu vou trazer vergonha ao Evangelho de Cristo. Porque a primeira coisa, meus irmãos, quando um de nós erra, e nós erramos, porque somos seres humanos, qual é a primeira coisa que muitas das vezes nós ouvimos? Léo fez isso e é crente. E é crente. Quantas vezes nós não ouvimos ser crente igual o Léo? Eu não quero ser. E aí nessa hora eu me pergunto, será que eu ando com Deus? Ou será que eu me distancio de Deus? Porque quando eu ajo sem integridade, eu estou me afastando do Pai. Quando eu ajo sem justiça, eu me afasto do Pai. Andar com Deus, meus irmãos, é renunciar à carne, é renunciar ao pecado. É difícil. Cada um de nós, Paulo fala do espinho na carne, cada um de nós tem uma dificuldade, tem um campo, o pastor Adriano tem falado isso aqui, que tem coisas que ele suporta bem, tem coisas que ele tem mais dificuldade. E isso não se aplica só ao pastor Adriano, isso se aplica a mim, isso se aplica a cada um de nós. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos
partes na nossa vida que não agradam a Deus. Mas para andar com Deus, meus irmãos, Deus pede uma constante melhora de cada um de nós. Ele pede que nós venhamos a renunciar o que nós fazemos de errado, que não agrada a Ele. Ele pede que todos os desejos da nossa carne nós venhamos a renunciar. E quando nós andamos com Deus, nós também somos fortalecidos por Deus, para que nós possamos passar por todas as provações, por todas as tentações. Então, quando nós andamos com Deus, meus irmãos, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, mas Ele pede isso. Ele pede que nós venhamos abrir mão de nós. Ele pede que eu diminua a cada dia e que Ele cresça cada vez, até o ponto de que, se eu andar com Deus, vai chegar uma hora que não vou viver mais eu, mas Cristo viverá em mim. Então, andar com Deus requer isso. Andar com Deus também, meus irmãos, é que nós temos que entender, e não só entender, mas nos submeter à vontade dEle. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E aí eu me recordo novamente do pastor Adriano, que ele fala que Deus tem 3 respostas possíveis: o sim, o não e o espera. Eu me agradar, eu querer andar com Deus, é muito fácil quando, Senhor, eu quero essa casa, Deus me dá, eu quero esse emprego, Deus me dá. Eu estou solteiro, Senhor, eu quero aquela varoa lá e o Senhor me deu, eu me casei. É fácil andar com Deus. É fácil. E quando Deus me diz, espera, será que eu continuo andando com Deus? Quando Deus me diz não, o espera, você ainda tem uma certa esperança de que daqui a algum tempo, isso que você quer se torne realidade. E quando Ele diz não? Será que eu continuo confiando na vontade de Deus? Será que eu, Leonardo, quando Deus me diz, Leonardo, você não vá por esse caminho, vá pelo outro, será que eu continuo entendendo que essa é a vontade dEle e me submetendo à vontade dEle? Ou será que quando Deus me falar não, eu em uma outra pregação, a respeito da vontade de Deus, da confiança em Deus, eu falei isso também. Será que quando Deus me disser não, eu vou fazer igual aquela criança mimada, fazer beicinho, bater o pé e virar para o pai e falar assim, eu não te amo mais? Andar com Deus requer que eu entenda a vontade dEle e que eu me submeta à vontade dEle, por mais difícil que seja. E às vezes é, meus irmãos. E às vezes é muito difícil entender o que Ele quer, porque a nossa vontade às vezes é completamente oposta à vontade dEle. Andar com Deus é ter o pensamento voltado para Ele em todos os instantes. A palavra nos diz isso, né? Que nós devemos viver uma vida de oração, nós devemos estar com o Pai o tempo todo. E ter o pensamento voltado para Ele é muito parecido com o que eu já disse aqui. Quando algo me acontece, quando eu vou fazer alguma coisa, Senhor, me orienta, Senhor, me auxilia, Senhor, qual é a tua vontade? É entender, é pedir a orientação do Pai. É quando algo difícil nos acontece, Senhor, qual é a melhor decisão a tomar? É estar voltado sempre para a lei do Senhor. É estar voltado sempre para o que o Senhor nos orienta a fazer. É estar voltado sempre para entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, quando o nosso pensamento está voltado para o Senhor de dia e de noite, nós apenas procuramos fazer o que agrada ao Senhor. Nós confiamos nele. E nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. A palavra nos diz isso. Então, quando o nosso pensamento está voltado para Deus,
Somos falhos, mas quando o nosso pensamento está voltado para Deus, nós não pecamos, nós oramos uns pelos outros, nós nos ajudamos, nós procuramos seguir sempre a vontade do Senhor. E refletindo, meus irmãos, uma coisa que o Senhor falou comigo, andar com Ele é uma escolha. Cada um de nós está aqui porque escolheu estar aqui. E eu acredito dessa forma. Às vezes nós falamos, o Senhor me trouxe aqui, por quê? Porque Deus, através do seu Espírito Santo, Ele fala no nosso coração. Ele faz o nosso coração arder de vontade de estar aqui na casa do Senhor com os irmãos. Mas no final, conjecturando, o Espírito Santo não bate na minha porta, abre o meu guarda-roupa, pega as roupas, joga em cima de mim e fala, bota a roupa e vamos embora para a igreja. Andar com Deus é uma escolha. Viver para Deus é uma escolha. Tudo que eu falei aqui de entender e aceitar a vontade dEle, renunciar à carne, renunciar ao pecado, tudo isso, meus irmãos, é uma escolha. Que escolha nós temos feito? Nós queremos trilhar o caminho do Senhor, um caminho que é difícil. Algumas versões comparam os caminhos, um caminho com a porta larga, um caminho com a porta estreita. Nós queremos trilhar esse caminho difícil, da porta estreita, mas que nós sabemos que nos levará à salvação. Nós queremos andar com Deus. Nós queremos que, como a palavra em Gênesis 3:8 dizia, nós queremos que o Senhor nos convide para andar com Ele, sentar com Ele, conversar. Nós queremos que o nosso Pai esteja próximo de nós, ou toda vez que Ele está próximo de nós, nós queremos fugir da presença dEle. Qual tem sido, Leonardo, a sua escolha? A sua escolha tem sido andar com Deus ou distante dEle? Então nós precisamos escolher, meus irmãos, se vamos andar com Deus ou não. E quando nós andamos com Deus, a nossa essência é cada vez transformada. A nossa essência, cada vez mais, ela é mudada. O nosso caráter, cada vez, é moldado ao caráter que Deus quer para cada um de nós. Como eu disse aqui, quando nós andamos com Deus, Ele vai nos mudando até que nós possamos nos parecer com a figura de Cristo, até que nós sejamos perfeitos, até que nós sejamos completos. Como eu disse, aqui na terra não seremos, mas quando andamos com Deus, o Senhor vai mudando a nossa essência, Ele vai nos dando domínio próprio. Às vezes a gente é olho por olho, dente por dente. Aí Deus, quando nós andamos com Ele, Ele nos ensina a ser mais calmos. Às vezes somos ansiosos, Ele nos ensina a ter paciência. E Ele vai trabalhando isso a cada dia em cada um de nós. Então, quando nós andamos com Deus, meus irmãos, Ele vai mudando a cada um de nós. Ele nos muda de dentro para fora. Ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa forma de ser. Ele muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de tomar decisões. Deus muda tudo isso quando nós andamos com Ele, quando nós escolhemos andar com Deus. E o que é interessante é que o convite de Deus para que nós andemos com Ele é sempre um vem. E vem significa para perto, vai para longe. Então eu imagino sempre Deus dizendo assim, vem, caminha comigo, aonde for, aonde for. A palavra nos diz que não tem como nos esconder de Deus.
no mais alto, no mais baixo. Não tem como. Então Deus está em todos os locais. Deus está aqui, está na nossa casa, no nosso trabalho, faculdade, escola, seja lá onde for. Só que Deus pode estar perto de nós. Às vezes nós estamos próximos. Vou citar o exemplo, transporte público. Às vezes nós estamos sentados do lado de uma pessoa. Mas eu não conheço aquela pessoa não me conhece. Será que Deus tem sido essa pessoa no nosso lado? Alguém que eu não faço a mínima ideia de quem ele seja? Ele sabe quem eu sou. Mas será que Deus para mim é um estranho que está do meu lado? Ou Ele é meu pai, meu melhor amigo, aquele que me auxilia, me capacita, me orienta? Quem tem sido Deus na minha vida? Será que eu caminho com Ele? Ou eu trilho o meu caminho sozinho? E justamente esse caminho sozinho do homem começou quando Adão e Eva comeram do fruto. Quando eles se escondem de Deus após comer o fruto, porque ali eles têm a noção de que estão nus e aí eles sem vergonha. Então será que eu tenho fugido de Deus pelas minhas atitudes, pelas minhas ações? Ou será que mesmo quando eu erro, eu reconheço a minha natureza errônea, a minha natureza humana e falo: Senhor, me perdoa, mas eu quero continuar andando contigo apesar das minhas limitações? Será que eu tenho encontrado abrigo nos braços de Deus? Porque os braços de Deus são abrigo, sim, mas só encontra esse abrigo quem quer. Só tem abrigo nos braços do Pai quem busca esse abrigo. Então, meus irmãos, andar com Deus é uma forma de viver. Quando nós escolhemos andar com Deus, nós escolhemos um determinado comportamento balizado na Bíblia. O que eu posso fazer? A Bíblia me diz. O que eu não devo fazer? A Bíblia me diz. O que eu devo pensar? Como eu devo pensar? A Bíblia me diz. Então, quando eu ando com Deus, o Espírito Santo fala ao meu coração. O Espírito Santo me orienta na tomada de decisões. Ele me orienta a respeito de como fazer, o que fazer, como proceder. Então, quando nós decidimos andar com Deus, nós decidimos viver da forma correta. Nós decidimos viver de uma forma santa, de uma forma separada. Apesar das nossas falhas, eu insisto e repito, porque eu sou falho. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Por quê? Ainda estou aqui, dentro desse corpo carnal. Então a minha natureza só não será pecaminosa quando eu estiver com o Pai. Essa consciência eu tenho. Enquanto aqui eu estiver, eu vou errar, eu vou falar coisas que não deveria fazer, eu vou ter atitudes que não deveria ter, eu sei disso. Mas sempre tentando andar com Deus, sempre aprendendo a cada dia mais e mais de Deus, sempre pedindo para que Deus fale no meu coração, para que Ele me ensine a andar nos caminhos dEle, fazendo sempre o que Ele quer, cumprindo sempre a sua vontade. Então, meus irmãos, Deus convida nessa noite cada um de nós para andar com Ele. Então, que nós possamos tomar a decisão correta, que nós possamos decidir andar sempre com o Pai, reconhecer as nossas dificuldades, sim, e pedir para que Ele venha sempre capacitar a cada um de nós, para que nós possamos continuar nessa caminhada que é difícil. Os dias de hoje são maus, foram na época de Noé. Nós temos na Bíblia também o exemplo de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu aquela cidade também. E nós vemos muitas coisas hoje
que tentam nos levar para longe dos caminhos do Senhor. Tentam implantar na igreja, de fora para dentro, coisas que não vão ao encontro do que Jesus nos pregou aqui, do que Jesus nos deixou como recomendação, como instrução, como mandamento. Então, que possamos, meus irmãos, assim como o Senhor me fez refletir, e o Senhor me pergunta nesse exato momento: você, Leonardo, quer andar comigo? O Senhor espera cada um de nós. Ele quer andar lado a lado a cada um de nós, mas essa decisão cabe a nós. Ele não vai nos obrigar, Ele não vai nos forçar a nada, mas Ele nos convida. Ele nos convida de braços abertos, e aí eu me permito imaginar isso. Ele está aqui do meu lado, e se eu permitir, se eu quiser andar com Ele, eu imagino que Ele vai me dar um abraço e vai caminhar comigo aonde quer que eu vá, porque eu vou aonde Ele me guiar, porque eu caminho com Ele. De acordo com o guia do estudante, aonde também indica lugar. No entanto, deve ser usado com verbos que indicam movimento e que são regidos pela preposição a. Por exemplo, não sei aonde íamos, ele não viu aonde o filho foi. Deus como nossa companhia, como nosso orientador, que nós devemos permitir que o Senhor nos guie a cada passo que nós venhamos a dar. E aqui eu, só para agradecer a oportunidade, vou aproveitar e já vou anunciar: no próximo sábado, dia 10, teremos o nosso culto do GA, jovens e adolescentes. Então, os irmãos que têm filhos, sobrinhos, por favor, também avisem, convidem. Estaremos aqui e Deus com certeza tem coisas muito boas aí para cada um de nós. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada. E aí, qual é a sua escolha? Você escolhe andar com Deus? Como disse o irmão, Deus está te perguntando essa noite. Qual é a sua decisão? O que você escolhe? Andar no mundo ou andar com Deus? Ter intimidade com Deus? Palavra abençoada. Glória a Deus pela vida do irmão. Glória a Deus pela tua palavra. Faz a gente pensar realmente na relação que nós temos tido com Deus. Se nós realmente temos estado próximo de Deus, ou como o irmão disse, se Deus tenha sido apenas um passageiro no ônibus ou na condução da vida, apenas um passageiro que se senta ao nosso lado, nós não sabemos nem quem é, para onde vai, o nome. Nós possamos nos chegar mais a Deus, buscar mais a Deus. Existe uma frase que eu disse há um tempo atrás, que é: nós temos a mania de, quando pecamos, nos afastarmos de Deus, assim como fez Adão e Eva, se esconder de Deus. Mas existe uma frase que diz que nós não devemos nos afastar de Deus por termos pecado, mas sim nos aproximarmos e buscarmos a Deus até que nos afastemos do pecado. Que assim seja a nossa vida. Nós possamos buscar a face de Deus cada vez mais buscar essa intimidade com Deus, buscar o aconchego do Pai. Deus é maravilhoso, irmão. Pega a sua vida aí, confia, se chega aí, busca essa intimidade. Você vai ver como é maravilhoso estar nos braços do Pai. Não estou te prometendo que Ele vai fazer te tornar rico. Não estou te prometendo que Ele vai como o irmão disse, te dar uma casa, mas Ele vai te dar
aquilo que foi falado pelo irmão, a paz que excede todo entendimento. Amém? Gostaria de orar para encerrar nossa reunião. Vamos colocar de pé.